Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundos de investimento imobiliário. No vídeo de hoje nós vamos falar do SAD, que vai ter puxão de orelha no Santander, vai ter puxão de orelha no GGRC11, que está aí tentando alocar o capital, mas deu uma patinada na minha opinião. Vamos falar sobre a diferença da inflação de IGPM e IPCA e eu vou comentar sobre um fundo de laje que tem renovado os aluguéis a valores altos mês após mês. Fica aí! Quando a gente fala de inflação, a gente tem dois indicadores, dois índices principais, que é o IPCA e o IGPM. O IPCA é o tido como a inflação oficial. Então é ele que o Copom vai analisar, por exemplo, para regular a taxa de juros, a métrica que o governo usa na maioria das suas ações, e existe o IGPM. O IGPM ele usa, é um indicador da FGV que usa uma fórmula de cálculo um pouco diferente. Significa que eles são errados? Não, porque cada um tem um foco, cada um tem uma proposta. O IPCA seria o equivalente ali àquela economia real, né? Aquela economia do consumidor final, né? Daquele que está ali comprando no supermercado, percebendo as coisas subindo. O IGPM ele tem muita proposta de ser a inflação que chama de inflação do produtor, né? Então ela está no nível da cadeia produtiva antes. A inflação medida pelo IGPM tem um impacto muito grande no dólar. Então, como a gente está vendo o dólar subindo, a gente percebe também esse reflexo no IGPM. O IPCA ele ainda está segurando um pouco mais que o IGPM. E aí tem várias teorias sobre isso, né? A gente pode pensar que o IGPM está maior que o IPCA porque os produtores ainda estão segurando antes de repassar essa inflação para o consumidor final, uma hora isso vai chegar. Ou não, eles estão segurando, apertando margem, uma hora isso vai melhorar. Então é importante ficar de olho nas duas métricas, né? No ponto de vista aplicado aos FIIs, existem títulos indexados ao IPCA, então eles vão usar o IPCA como base para pagar os rendimentos, indexados ao IGPM, que vão fazer o mesmo, no entanto, para IGPM. Daí a importância de olhar para os dois no contexto dos fundos imobiliários. Então, o IPCA, no mês de abril, registrou uma alta de 0,31%. Isso foi bem abaixo da alta do mês de março, que foi de 0,93%. Então, a gente percebe aí o IPCA subindo menos. Ele subiu 0,9% em março e agora 0,31% em abril. Já o IGPM ainda está sentindo muito. O IGPM teve uma alta de 2,68% em maio e ainda amedronta aí um pouco, né? Todo mundo tentando entender como vai ser. O fato do IPCA ter reduzido demonstra aí pelo menos um indicativo de que essa alta da Selic está ajudando a controlar essa inflação e faz com que a gente fique um pouco mais calmo, porque quanto mais a Selic sobe, em tese, mais eu estou aumentando o custo dos investimentos no país. Então vamos acompanhar aí, IPCA subindo um pouco menos, o IGPM ainda com muita força. Existem fundos imobiliários de vários tipos, né? Então existem os mais icônicos aí, fundo de shopping, fundo de laje, fundo de logística. E existem aqueles de varejo, né? Que é um tipo específico de fundo de tijolo, que ele foca em comprar imóveis de frente de loja ali, né? Lojas que estão no varejo. E um desses é o HGRU11, que aliás é um fundo que eu gosto bastante. E ele anunciou um lucro líquido de 70 centavos, enquanto o rendimento distribuído foi de 68. Ou seja, ele lucrou 70 e distribuiu 68. Ah, e esses dois eu perdi? Não. Eles guardam esses dois para poder, normalmente a Redgriff gosta muito de fazer isso, que é equalizar os rendimentos. Então ela pega, lucrou 70 centavos, distribui 68. E aí, ela faz isso ao longo do tempo, né? Então eles já estão acumulando um rendimento que é suficiente para manter esse 68 até o próximo reajuste dos aluguéis. Então assim, olha que interessante a estratégia. Eles vão mantendo isso, sempre pago 68, sempre pago 68. E aí eu guardo esse pouquinho do dinheiro, porque se até o reajuste faltar um pouquinho, eu complemento. E para o cotista é muito interessante receber sempre aquele mesmo valor, né? Eu acho que dá mais planejamento, dá mais confiança, mais credibilidade para a gestora. Esses reajustes vão ser todos no segundo semestre. Então daí que eles estão, o pessoal da HGRU está fazendo isso. Então assim, é um fundo que vem uma administração muito interessante, que é uma proposta diferente. Se você aposta no varejo e acha que isso pode ser um segmento para agora ou para o futuro, então assim, vale dar muito uma olhada na HGRU. Um outro ponto é que eles compraram, agora anunciaram recentemente, a aquisição de 10 ativos imobiliários do varejo. Então eles pagaram 203 milhões em 10 novos ativos. Então é um fundo com uma gestão
muito interessante e que tem aí se movimentado comprando novos ativos. Se você acredita no varejo, dá uma olhada, HGRU11. O JSRE11 é um fundo de laje que frequentemente está aqui nos meus comentários, né? Talvez porque eu gosto dele, talvez porque ele tem imóveis excelentes, mas aí você decide, né? E ele divulgou no relatório gerencial de abril que renovou o contrato de locação de 3 inquilinos. Desses 3, 2 estão entre os maiores. Então, quer dizer, dá mais tranquilidade aí para o cotista que está tudo caminhando muito bem. E aí aconteceu um fato interessante assim, que foi o seguinte, essa renovação, segundo o fato relevante lá, foi em linha com o valor do mercado. E quando eles falam isso, na verdade é um eufemismo, né? Em linha com o valor do mercado, provavelmente aumentou só um pouquinho. Se a gente fosse olhar mesmo, ele tinha que ter aumentado o IGPM, tinha aumentado mais, não sei o quê, não sei o quê. E aí, só que a gente está vendo aí todos os FIIs praticamente ajustando algumas coisas na hora do reajuste, né? Então, quando ele não cita lá detalhadamente quanto que foi o aumento, mas honestamente, se fosse acima, eles tinham colocado lá. Se eles não colocam, é realmente porque foi ali um pouco só acima ou praticamente o que já tinha, né? Mas de qualquer forma, renova com 2 inquilinos grandes, evita vacância, mantém rendimento, e é isso que a gente procura num fundo com uma qualidade muito alta, igual o JSRE11, né? Ninguém está procurando o JSRE11 para achar um fundo que vai despontar, explodir cotação, porque não é a proposta do fundo. Outro comentário interessante do relatório foi que vai ter um aumento pequenininho na vacância de 11,6% para 12,9% por causa de uma rescisão do OLX. A OLX alugava um imóvel ali no edifício paulista, que honestamente eu acho que esse imóvel lá da Paulista talvez seja a melhor localização do fundo, sabe? Então assim, é muito fácil de alugar. Eu acho que é um imóvel que eles rapidamente vão alugar isso, não vejo problema. Além disso, anunciaram uma locação de um novo imóvel lá naquela torre Ebony, sabe? Uma torre bonita que eles compraram recentemente, já alocaram ela, então já vai diminuir a vacância aí, né? O fundo hoje tem uma reserva suficiente para manter o rendimento de 53 até o fim do ano. O que isso significa? O fundo, ele recebe um dinheiro, retém um pouquinho para poder equalizar, para poder ter um dinheiro em caixa e tal, e normalmente normalizar os rendimentos, pagar o mesmo valor todos os meses. Então, o valor que o JSRE tem hoje em caixa é suficiente para pagar 0,53 até o fim do ano. E até o fim do ano é quando eles têm um prazo, então, quando eles falam que tem um dinheiro até o fim do ano, significa que eles têm até o fim do ano para buscar as novas locações, né, para buscar uma ocupação maior. Então, assim, continuo muito satisfeito com a gestora, acho que eles têm feito um trabalho muito bom, manter os 53 e dar tranquilidade para captar novos inquilinos é realmente uma estratégia que tem tudo para fazer o JSRE despontar aí como um dos melhores fundos de laje do momento. A forma que um fundo imobiliário tem de crescer é fazendo emissões. Então, frequentemente a gente vê emissões nos fundos imobiliários. Um fator muito interessante das emissões é o seguinte, quando ela faz uma emissão, os atuais cotistas normalmente ganham um direito de preferência. Esse direito de preferência é o direito que você tem de adquirir essas novas cotas pelo preço da emissão. Então vamos lá. Quando acontece uma emissão, foi o caso do BTLG agora, eles falam qual que vai ser a proporção desse direito. No caso do BTLG, essa proporção foi 0,14. Então, para cada cota que você tem de BTLG, você tem direito a comprar 0,14 cotas dessa nova emissão. E eles também definem o preço da emissão. Isso é definido no prospecto, né? Quando eu crio a emissão. Nesse caso, a emissão ficou em 106,39, que é acima do valor patrimonial, que é um negócio que eu gosto, eu acho legal, a emissão tem que ser acima do VP. E o valor de subscrição, que é o somado com os custos, vai para 109,50, que é abaixo do valor de mercado. Então, para mim, a emissão do BTLG está colocada certinha, um pouco acima do VP e abaixo do valor de mercado. E aí, é engraçado que está acontecendo tanto de fundos emitirem muito abaixo, que os cotistas atuais já estão reclamando, né? Achando ruim. Não, tinha que ter emitido abaixo, não sei o quê, não sei o quê. E assim, eu sinceramente acho que o foco do investidor não tem que ser esse. O seu foco não é ganhar spread entre valor de emissão e valor de mercado. O foco é ganhar dinheiro com a valorização do FII e com o rendimento que ele paga todo mês. Então assim, pensa no FII. Às vezes o cara pensa só no agora, eu queria ganhar esse spread, vender aqui, flipar, vender mais barato, vender mais caro aqui, comprar mais barato depois de tudo. Mas tem que lembrar que o grande objetivo não é esse.
né? O grande objetivo do fundo imobiliário de ser cotista é ganhar no rendimento do fundo imobiliário pago lá mensalmente e na valorização da cota. Então, posto isso, vamos lá. O pipeline é de 300 milhões de reais. Então, eles querem captar um valor, dá quase 300 milhões, mas tem umas outras vendas lá, então vai ter o dinheiro, tá? Nesse pipeline de 300 milhões, eles têm exclusividade na compra de imóveis que vão gerar um cap rate de 8 a 9%. Só relembrando, o cap rate é o quanto você vai receber de aluguel em função de quanto você pagou pelo imóvel. Isso tudo numa base anual. Então eu pego lá o valor que eu vou receber o ano inteiro de aluguel, divido pelo valor que eu paguei pelo imóvel. Isso é o cap rate. Esse cap rate de 8 a 9 é muito alto, tá? Para os valores atuais, principalmente fundos de logística, ter um cap de 8 a 9% é um valor espetacular. Isso dá uma expectativa de yield de 8% nos próximos 12 meses. Um fundo de logística com imóveis no nível do BTLG, pagando 8% de yield, com previsão, né, de 8% de yield nos próximos 12 meses, realmente é um ativo que me atrai bastante, né? Vou fazer a conta aí direto, dá mais ou menos acima de 70 centavos aí, o restante dos 12 meses, né? E isso coloca ele aí certamente bem acima dessa média do mercado. Então vamos lá, um fundo que recentemente vendeu aqueles imóveis que eram ruins, está emitindo agora uma emissão num preço muito certo, num custo razoável, provavelmente para comprar mais ativos AAA. Então assim, eu não sei o que mais que você queria de um fundo de logística, né? Eu acho que isso coloca o BTLG numa condição de crescer tanto de tamanho como de qualidade. Vamos supor que você é cotista de um fundo e fala assim, não quero mexer com isso mais não, eu queria que meu fundo vendesse todos os imóveis que tinha e devolvesse dinheiro para mim. E é possível que você faça isso. Só que você tem que ter uma participação relevante nesse fundo imobiliário. E o que aconteceu foi exatamente isso. A Capitânia e a Mogno, que são cotistas do SAD 11, fizeram um pedido de convocação de assembleia, para não só convocar a assembleia, para liquidar os ativos e depois liquidar o fundo. Então, eles juntos, né, a Capitânia e a Mogno, têm mais ou menos 21% do SAD, então por isso eles conseguem fazer isso. E esse movimento, ele nem é tão incomum assim, principalmente no caso do SAD, que está sendo negociado abaixo do VP. Porque, em tese, eu venderia os imóveis pelo valor patrimonial, pelo valor que eles têm de fato, né, pelo valor contábil. Então, seria mais rentável do que eu vender a cota a mercado. Eu vendo os imóveis, dissolvo o fundo e amortizo o dinheiro. Então, é por isso que eles estão fazendo isso. Esse movimento nem é tão incomum, no entanto, o que aconteceu diferente nesse caso é que a gestora administradora deu um grito. A gestora empinou a carroça e falou, não, é um absurdo vocês querendo fazer isso. Tanto que eles enrolaram até para divulgar esse fato relevante depois do pedido da Capitânia e da Mogno. E aí, o mais surpreendente foi que o Santander, que é a administradora, foi e lá, na que ele se manifestou contra esse pedido e tal, colocou lá que era um possível exercício abusivo de direito. E aí, cara, me soou quase cômico, né, o Santander falar isso, porque o Santander que está agora alegando o exercício abusivo de direito foi o mesmo Santander que, naquele episódio do RBVA 11, que o Santander entrou na justiça tentando alterar um contrato atípico na justiça. Cara, pensa o que é isso. Você vai lá, uma empresa, de Santander, aluga um imóvel num contrato atípico, que todo mundo conhece como que funciona, né? Ele tem os trâmites todos do contrato atípico, e você fala, não gostei desse contrato que eu assinei não, vou entrar na justiça. Então assim, foi isso que o Santander fez. Agora, veja a incoerência. O Santander, que lá com o RBVA entra na justiça para alterar um contrato atípico, é hoje o que não está aceitando o pedido da Capitânia e da Mogno de fazer a liquidação do fundo alegando exercício abusivo do direito. Honestamente, é o poste mijando no cachorro. O GGRC11 é um fundo aí muito clássico de logística que eu vinha puxando a orelha aí, que ele estava com o dinheiro parado, né? E é foda, porque quando você faz uma emissão e pega um dinheiro, se você não bota o dinheiro para trabalhar, não compra o imóvel e tal, esse dinheiro fica basicamente alocado na renda fixa. E aí, o cotista está lá com o dinheiro ganhando renda fixa. Então isso diminui o rendimento do fundo, porque tem mais cotas recebendo menos, né? Então sempre acontece uma pressão muito grande para o cotista, para o gestor comprar, né, os imóveis, aplicar
aquele rendimento da emissão. E aí o GGRC vinha sentado esse dinheiro há muito tempo e anunciou recentemente a compra de uma fração de quase 15% de uma matrícula em Guarulhos e 100% de outra. Né? E Guarulhos é uma localização espetacular para galpão, né? Todo mundo sabe disso, e esse é um galpão aparentemente muito interessante, porque é um galpão alugado para a Ambev, que eles pagaram aí 112 milhões. Esse galpão está alugado para a Ambev num contrato atípico que acaba só lá em julho de 2027. Então até aí me parece muito interessante. E o aluguel é de mais ou menos 645 mil por mês. Isso dá um cap rate de 6,9. É aqui que eu fico um pouco incomodado, tá? Um cap rate de 6,9 não é nada louvável, digamos assim, nossa, que fenômeno, 6,9 e tudo, mas tudo bem, o conjunto da obra, imóvel bem localizado, Ambev, conta 2027, atípico, então assim, é razoável, vamos lá, passa. Continuando, esse aluguel dá então R$ 47,80 por metro. Só que esse aluguel foi firmado lá em 2012. 2012, aí você vai lembrar, era o auge ali do mercado imobiliário, né? Lá, qualquer coisa que você alugasse era caríssimo, vendia era caro e tal. Como esse contrato é atípico, feito lá em 2012, não pode sofrer uma renovação, né? Não tem isso. Ele só tem aqueles reajustes, que são inclusive pela inflação. Então, se a gente parar para entender o contexto disso tudo, é muito caro. É um aluguel muito caro para a região. Não faz sentido esse aluguel. Ah, Felipe, então é ótimo, porque eu estou com um contrato atípico até 2027, estou nem aí, está mal posicionado, estou ganhando muito, ótimo e tal. Só que a gente tem que pensar que isso acaba. Em algum momento isso vai ter. E aí isso dá uma derrubada no fundo. Lembrando que as coisas não acontecem no momento. Você pode pensar, vou ficar até 2027, chegar lá um dia antes eu vendo. Não é assim, o mercado começa a precificar isso antes. Então assim, resumindo, acho um cap rate apertado para um aluguel muito caro e que está muito fora do mercado. Né? Então assim, eu não gostei muito da compra, acho que quem pretende entrar no GRC precisa dar uma estudada melhor, ver se concorda com o case, se entende melhor, se concorda com a tese, mas ainda acho. O GGRC tem ainda 130 milhões para alocar, então pode ser que ele está fazendo um bem bolado, né? Pegou uma parte do dinheiro e comprou esse negócio e com esses outros 130 vai talvez comprar uma coisa com um pouco mais de risco, uma rentabilidade um pouco maior. Mas a expectativa com essa operação é que o fundo tenha um incremento no rendimento próximo de 5 centavos. Então, tomara que ele aloque rápido esses 130, mas eu pessoalmente dessa compra de Guarulhos não me atraiu muito não. Existe um fundo de escritório chamado HGPO, o Prime Offices. E esse fundo ele surgiu como uma proposta de ser um fundo que pegasse só lajes de nível muito alto, né, A ou AAA, e eles anunciaram desde aquela época que o Facebook anunciou com um aluguel de R$200 na Faria Lima, esse é o alvo, R$200 e tudo, e eles vêm numa crescente que está incrível, né? Pegando o preço médio de aluguel deles, fevereiro era 169 o metro, em março 173, abril 178, e os caras assim, quando todo mundo imaginou, isso aí não chega não, então agora eu já tô até pensando, será que não chega mesmo e tal? E tem uma surpresinha agora em julho, que 22% dos contratos vencem em julho e vão ser reajustados pelo IGPM. É claro que pensar em reajustar um aluguel desse em IGPM é otimismo exagerado. Ninguém conseguiu fazer isso, não acho que o HGPO consiga fazer esse reajuste nesses moldes, mas isso dá um subsídio para você aumentar o aluguel. Então, pessoal, olha, o IGPM está, sei lá, 30%, mas eu vou aumentar aqui 15% e a gente prolonga o contrato e faz o quê? Te dá ferramenta de barganha, né? Então, estou aqui ansioso esperando o que vai ser esse reajuste. Pensando no mês, o lucro do fundo foi R$ 1,12 e o rendimento distribuído foi 1 em 1. Significa então que eles estão aí segurando um pouco o rendimento para equalizar distribuições, como a CSHG faz. E aí, pelos resultados do fundo, então eles poderiam distribuir até 1,13 se quiser distribuir tudo. Então assim, acho que o HGPO está aí provando a tese dele de subir os aluguéis, provando a tese de flight to quality, que mesmo numa crise as pessoas tendem a ir para imóveis
de maior qualidade, imóveis de maior valor, e estou aí ansioso esperando como vai ser esse reajuste, porque a HGPO realmente está sendo muito competente nos reajustes dos aluguéis.